Foi só falar. Está voltando aqui para conversar conosco. Eu vou cumprimentar, saudar com muita alegria do outro lado da tela, para abrir a nossa temporada 2026, a historiadora, doutora em filosofia, professora de história na Universidade Federal Fluminense, a UF, na Escola Florestan Fernandes, do MST. Professora Virgínia Fontes, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos e amigas e amigues aqui do programa. É uma satisfação estar com vocês, apesar desse ano conturbado que estamos iniciando, né? Sem dúvida alguma, é verdade. Temos um ano muito difícil pela frente, mas, acima de tudo, as esperanças já se renovam nesse novo ano que se inicia. A gente precisa se impor diante da realidade que está colocada. E é um pouco sobre isso que a gente quer conversar nesse programa de abertura aqui de 2026, viu, professor? Um pouco sobre as expectativas, as perspectivas que nós teremos aí para 2026 diante desse início de ano, com os Estados Unidos atacando a Venezuela, essa sanha imperialista do Donald Trump, com o sequestro do presidente Nicolás Maduro, que a gente acompanhou muito de perto lá no 3 de janeiro, nessa edição especial que a gente fez aqui no sábado, logo no início da manhã, ficamos quase 7 horas no ar cobrindo todo esse processo, enfim. E, como você bem colocou, a gente vai ter muitas questões importantes aqui no nosso país, inclusive diante das eleições presidenciais que se avizinham, há pouco menos de 10 meses teremos mais um processo eleitoral difícil, com uma extrema-direita bastante forte, uma esquerda ainda fragmentada diante do que a gente tem aí ao longo dos últimos anos, um abandono, eu diria, da luta de classes por parte da esquerda majoritária. E eu queria começar esse programa te pedindo justamente isso, uma análise mais geral, professora Virgínia, do que a gente pode ter nesse ano de 2026 com todos esses ingredientes que estão colocados, especialmente com essa eleição presidencial que a gente vai ter em outubro. O que é que você avalia desse início de ano e as perspectivas que a gente tem aí para os próximos meses, Virgínia? Bom dia, Anderson. Eu agradeço a confiança na expectativa de que a gente possa responder essas questões, não é? Porque nós estamos diante de uma situação tão complicada, tão difícil no cenário internacional, que as previsões são curtas, a não ser as previsões mais trágicas. Então, é bastante difícil. Nós temos várias camadas para analisar e dificilmente a gente consegue, ou a gente tem conseguido assistir as análises conseguirem entremear essas camadas. Vou tentar nomear algumas delas. A primeira é essa camada mais geoestratégica da disputa entre Estados, que essa está na frente de tudo, assume a frente de tudo. Faz sentido que assuma, porque nós estamos em período de guerras, genocídios, e que, portanto, é fundamental entender a dinâmica dessas guerras, mas, por outro lado, a segunda camada fica muito oculta, muito diluída, que é a camada onde a gente analisa o contexto da correlação entre capital e trabalho no cenário internacional. Essa segunda camada é uma camada mais difícil de analisar, tende a ser analisada mais pelo papel diretamente econômico, quanto ganha, quanto concentra o capital, qual a quantidade da desigualdade, qual a dimensão dessa desigualdade, como se aprofunda essa desigualdade, mas tem muita dificuldade de ir até o ponto de entender qual é a forma específica de exploração do trabalho que o capital vem desempenhando. Isso acaba sendo feito por estudos mais específicos, então a gente não tem uma visão muito mundial. Ainda nesse terreno dessa visão mais mundial, a gente tem uma espécie de desvendamento óbvio, de descaramento das formas de dominação capitalistas ocidentais, colocadas de maneira clara no cenário internacional, que passa de uma espécie de composição entre grandes burguesias e seus estados no cenário internacional, definindo quais deveriam ser as políticas, sobretudo as políticas econômicas e as estratégias bélicas, deixando as decisões menores para os âmbitos nacionais. Então, a gente tinha uma espécie de captura capitalista
da política para o cenário internacional, principalmente da grande política, da política que interessa a essas burguesias coligadas, enquanto nos cenários nacionais ficavam as políticas menores, os problemas decorrentes dessas grandes políticas, mas que eram considerados o cerne da política democrática. Então, a gente tem uma democracia que simplesmente não via mais nenhuma das grandes questões do cenário internacional, da relação capital-trabalho em grande escala, das grandes decisões, enquanto se ocupava da política politiqueira, da política menor. Isso não apenas no Brasil, isso no cenário internacional. Esse véu foi rasgado, a tensão interburguesa se intensificou no cenário internacional e, portanto, os Estados Unidos passam não mais a ser digamos, a liderança desse processo, mas passam a dirigir diretamente a partir dos interesses da sua burguesia e de algumas burguesias coligadas, mas fundamentalmente das suas burguesias. Então, a gente tem camadas de análises, né, que são difíceis de conectar. E a última camada de análise, que é a mais central, eu diria, mas elas só vão operar bem se a gente conseguir trabalhar esses níveis simultaneamente, é a da relação direta da classe trabalhadora com os governos. Né? Então, a situação que a gente está vivendo, no caso brasileiro, é uma situação, ao mesmo tempo, satisfatória e triste. Como é que eu posso falar disso? Satisfatória no sentido de que conseguimos derrotar um governo proto-fascista que tinha tudo, tinha todos os recursos e usou todos os recursos públicos para reeleger o cavernícola, né, o Bolsonaro, mas não conseguiu, tentou um golpe, também não funcionou, e nós conseguimos superar essa dimensão, mas não conseguimos, internamente, voltar a ter uma configuração política na qual as classes trabalhadoras tenham voz efetiva e tenham informação e formação política suficiente para se expressarem no cenário político nacional. Então, as três situações se embolam agora de maneira mais evidente nos cenários nacionais, porque vai ter de enfrentar um governo Trump fascistizante. É um ditador. Ele está agindo como um ditador banal, como um fascista que só que não é um ditador apenas para o seu espaço interno, onde ele atua como ditador, e a gente está vendo as revoltas contra a ICE, né? aquela polícia de expulsão de imigrantes. Estamos vendo a pobreza nos Estados Unidos, as condições de saúde nos Estados Unidos, tudo isso todos nós estamos sabendo. Mas ele, então, não é só ditador para dentro, ele é ditador para fora. O governo americano, as burguesias norte-americanas e o staff, né, o staff, tanto dos aparelhos privados de hegemonia de extrema-direita quanto diretamente do próprio Estado, estão agindo no sentido de usar o principal recurso que eles têm como se não houvesse futuro. E eu vou repetir essa frase algumas vezes, que é a força militar. Então, nós estamos... Eu sei que eu estou me demorando um pouco nessa resposta, porque eu acho que é uma introdução necessária. Nós estamos diante de um colapso ambiental, nós não estamos diante de qualquer coisa. Nós estamos diante de uma situação que ninguém sabe como controlar. E que a única forma possível de tentar minorar a tragédia é reduzir imediatamente a expansão capitalista. Ora, qual é a atuação? Por enquanto, eu estou me limitando a pensar o mundo ocidental, esse capitaneado pelos Estados Unidos. Na Europa, embora atingindo o mundo inteiro, quem capitaneia são os Estados Unidos. Em pleno colapso ambiental, a aposta é que vamos fazer de conta que nada disso está acontecendo, vamos apostar a fundo em expandir guerra, expandir controle, expandir a acumulação capitalista, a centralização e concentração
propositadamente. Não é negacionismo, é pior do que negacionismo. É sabendo que há crise e é por causa da crise que vamos salvar o nosso antes de todos os outros, que se danem os outros. Se chama fascismo ambiental, ou ecofascismo, no sentido de que entende que tem, o caso do Trump, ele pode até negar da boca para fora, mas o comportamento que vem tendo é esse. De certa maneira, isso contagia, isso atravessa os outros países subordinados e que tendem a se comportar igual, tendem a dizer, não, a catástrofe está aí, é cada um por si, e, portanto, cada um por si significa sempre a burguesia em primeiro lugar, as classes dominantes em primeiro lugar. Então, nós estamos diante de um governo, o nosso governo, tem um lado de conquista inegável, e que tem tido um funcionamento que é infinitamente menos pior do que o comportamento proto-fascista. Por outro lado, esse governo não forma e não educa a classe trabalhadora, não mobiliza a população e, portanto, acaba entrando no jogo desse cenário internacional, que é um cenário péssimo. Sem dúvida. Eu queria aproveitar, Virgínia, e até te peço desculpas pela interrupção, porque eu queria aproveitar o ensejo que você me deu, porque a gente segue nessa lógica do mal menor, como você muito bem trouxe aqui para a gente, esse governo que dialoga diretamente com os interesses da alta burguesia, com os interesses da direita neoliberal aqui no nosso país, diante de um cenário de colapso absoluto, como você também muito bem colocou aqui para a gente, a crise do capitalismo que avança cada vez mais no Brasil e no mundo. Diante disso, você acha que o presidente Lula entra nesse ano eleitoral, por conta desses 3 primeiros anos, desse terceiro mandato, fortalecido para, de alguma forma, conseguir a reeleição no fim do ano? Eu queria uma análise tua mais detida justamente em relação a esse governo que nós temos aqui no nosso país. Um governo que eu classifico como de centro-direita, muita gente não vê dessa forma, mas, enfim. Como é que você avalia o governo Lula nesses 3 primeiros anos e como é que ele entra no ano de 2026, acima de tudo, com o presidente querendo chegar à reeleição, conquistar o seu 4º mandato? Eu não sou propriamente analista de conjuntura política específica, mas vamos lá. Esse é sempre um desafio, eu acho que é um desafio que a gente tem de estar colocado o tempo todo. Esse é um governo que opera, do ponto de vista do Estado, ele não alterou as grandes transformações que aconteceram depois de 2016, do golpe contra Dilma, e depois, na sequência do governo Temer e do governo Bolsonaro. Não fez o revogaço que estava prometido. Trabalhou, portanto, manteve dentro do Estado não apenas os grupos da burguesia que já tinham um lugar nos governos precedentes do PT, tanto os 2 governos Lula quanto os 2 governos Dilma, quando ainda abriu as portas para uma parcela, para uma posição política de uma parcela mais próxima do neofascismo ao longo desse mandato. Então, isso é um complicador, é um governo diferente do ponto de vista do Estado, do ponto de vista do governo, é um governo de uma aliança amplíssima. Então, o governo expressa as posições dentro do Estado das classes dominantes, e as classes dominantes brasileiras são estreitamente coligadas com as classes dominantes estrangeiras, a começar pelos Estados Unidos, que é onde há uma vinculação quase umbilical das classes dominantes brasileiras, mesmo que estejam lucrando com negócios com a China, a sua relação umbilical segue sendo com os Estados Unidos. Então, portanto, esse atual governo não fez o que prometeu, não aprofundou o revogaço, não alterou o que seria fundamental para o conjunto da população, não alterou a inserção
dos setores populares nas estruturas de mando e comando do país. Ao contrário, ainda continua reduzindo, cerceando e controlando. Portanto, é como se sumisse dos cálculos governamentais a relação de classes no Brasil. Sobra, principalmente, uma espécie de relação filantrópica de cuidado com a população, mas o cuidado com, aqui entre aspas, o cuidado com a população será feita pelo próprio capital, como agora os mais especialistas ou outras iniciativas governamentais. Isso por um lado. O segundo lado é de que isso não funciona na prática. Isso é impossível que a mesma mão que destrói as políticas sociais, né? As mãos empresariais que destroem as políticas sociais e que recebem dividendos vindos do Estado para fazer essa destruição, ganhem ainda para tentar minorar ou diminuir as dores causadas por esse próprio movimento. É evidente que isso aí tem limites, e esses limites ficam expressos nessa assim dita polarização, que não é uma polarização, uma falsa polarização entre uma extrema-direita e uma esquerda, porque essa esquerda não está polarizada, essa esquerda está negociando, compondo e não polarizando. Então, portanto, a polarização de um lado só significa que é um empuxo, é o movimento que puxa para a direita. Uhum. Anderson, você está me ouvindo? Ouço bem, você me escuta bem? Tá. Tudo bem, é porque a imagem meio que congelou aqui, eu fiquei na dúvida. Então, como é que funcionou esse governo com relação aos setores populares? Ele funcionou por soluços. Ele tem algumas propostas que são de melhoria para a grande maioria da população, não é voltada para a classe trabalhadora como um conjunto, nem mesmo como reflexão, mas para a maioria da população, como redução do imposto de renda, como tentativa de redução da espera nas filas do SUS. Então, teve a iniciativa corajosa de recusar as emendas, né, o tarifaço do Trump, de simplesmente ignorar, desconsiderar. Isso foi bastante interessante. Mas aí funciona como? Por soluço. Para isso, ele precisa do apoio da população. Aí ele dá um soluço, ele lança uma campanha contra os mais ricos, exigindo poder taxar os mais ricos, uma campanha que dura uma semana, 10 dias, a população adere, ele consegue reverter o jogo parlamentar e desmancha esse soluço. Mesma coisa com relação ao tarifaço, ele suscita a adesão popular e vem a adesão popular contra a intervenção o tarifaço do Trump e da família Bolsonaro, obviamente, na vida social brasileira, recebe o endosso da população, consegue sustentar a política, consegue sinalizar a sustentação da política e desarma essa conexão com a base popular. Bom, isso é triste, porque isso desarma a capacidade de formação, informação e luta dessas massas populares brasileiras, que são convocadas no soluço para alguma questão que é importante, depois desconvocadas, desconsideradas, desinformadas, enquanto se mantêm sendo formadas pela direita em igrejas católicas, evangélicas e outras, e através de uma agressiva imprensa, tanto de extrema-direita quanto da imprensa predominante, hegemônica no Brasil, proprietária, que aparentemente morde e assopra, porém só assopra, não cura nada. Portanto, tem tido posições editoriais, por vezes interessantes, contra a invasão da Venezuela, contra o sequestro do Nicolás Maduro, etc., mas para na próxima esquina dizer que, por exemplo, debater
a jornada 6x1 é o caos da vida social brasileira, será o enterro do país e por aí vai. E eu queria aproveitar, Virgínia, para trazer aqui um outro detalhe dessa postura, digamos assim, errática do presidente Lula. A gente teve na última semana aquela cerimônia em memória ao 8 de janeiro, lá em Brasília, e naquele evento o presidente Lula assinou o veto, aquele PL da dosimetria, que foi aprovado lá no Congresso Nacional no finalzinho do ano passado. Enfim, Lula vetou esse PL da dosimetria. O problema é que ele não fez qualquer tipo de fala em relação a esse veto. Ele assinou lá o documento, reuniu as pessoas para fazer a fotografia e não falou nada, silenciou em relação a esse ato importantíssimo, uma medida fundamental para garantir punição à altura aos golpistas. Também não falou a respeito daquele ataque do Donald Trump à Venezuela, com o sequestro do Nicolás Maduro, a tentativa do estadunidense de ampliar o controle sobre o nosso continente, uma ameaça direta e real ao Brasil. Enfim, o Lula, nessa cerimônia do 8 de janeiro, não citou as principais questões e eu cito mais uma vez, eu registro esse silenciamento dele em relação ao veto ao PL da dosimetria. E eu queria te questionar justamente a respeito disso. Por que o presidente da República silencia em relação a temas tão importantes para o país e para o mundo? Porque tem medo. Eu acho que a única resposta que a gente pode dar mais consistente, tem medo de mobilizar a população, tem medo de informar a população sobre o que está acontecendo, de fato, quais são as disputas que estão presentes no cenário político brasileiro e não politiqueiro, e construiu uma estratégia, desde o começo dos governos do PT, construiu uma estratégia de aspirar para a institucionalidade a parcela expressiva das forças populares de oposição ao capital, neutralizando o seu papel de oposição ao capital. E isso é evidente na atualidade. A esquerda não está fragmentada só porque ela gosta de brigar entre ela. Ela está fragmentada porque uma parcela, as suas lideranças que emergem vão sendo capturadas para formas de coalizão com o capital ou de convencimento de que não há saída para além do capital e de que, portanto, toda atuação deverá ser institucionalizada, deverá ser através da instituição. Isso ainda piora a partir do comportamento da própria extrema-direita, porque a extrema-direita, essa do Centrão e aderentes, essa extrema-direita controla uma parcela importante do orçamento. E esse controle do orçamento, as emendas parlamentares, as emendas PIX, são uma vergonha. Essas emendas não vão só para a direita, elas vão majoritariamente para a direita, mas vão também incidir em movimentos de luta, porque esse é o orçamento público. Então, se foi alterada a dinâmica da distribuição do orçamento público sem passar por políticas debatidas e seguindo pela mão de parlamentares de maneira mais ou menos direta, essa é uma alteração importantíssima no conjunto da política. Não é só a direita que faz, a esquerda também vai fazendo, e precisa fazer, não é nem um ataque, precisa fazer porque o modus operandi foi alterado. Ora, ao precisar fazer, a tendência é que se capturem quadros da luta anticapitalista meramente para o ajuste, para situações de ajuste da vida capitalista para o interior de uma institucionalidade que sequer enxerga classes sociais e colapso ambiental. Bom, esse é o governo que nós temos e que é infinitamente melhor, isso aqui é trágico, da tendência que vem acontecendo no conjunto da América Latina, nos Estados Unidos e na própria Europa, onde a gente tem uma situação, a situação que nós estamos o caminho é parecido, o caminho é do menos pior, menos pior, menos pior, mas nós já passamos pelo pior de todos, né? Nós já passamos pela experiência proto-fascista e nós estamos assistindo à emergência, a ascensão dessas extremas direitas
na América Latina, que, novamente, não se devem unicamente à fragilidade da esquerda, embora também se deva. Eu não quero aqui passar pano para uma esquerda que se tornou totalmente institucional, que não presta mais atenção no conjunto da vida concreta, que esqueceu que existem classes sociais, e quando pensa em classes sociais, pensa em termos tão abstratos que nem chegam a incomodar ou a arranhar a vida concreta. Então, a nossa situação é uma situação em que a luta anticapitalista tem de ser permanente. E essa luta anticapitalista é a mesma luta contra as opressões. Não há possibilidade de eliminar, por exemplo, o racismo numa sociedade capitalista. Não há possibilidade de eliminar o genocídio numa sociedade capitalista. Nós estamos vendo em Gaza. Não há possibilidade de controlar o colapso ambiental mantendo a expansão capitalista. Uhum. Portanto, uma esquerda coerentemente anticapitalista, mesmo que com posições diferentes, tensões diferentes, precisa simultaneamente dar conta dessas camadas que eu mencionei no começo, dessas camadas analíticas, no caso brasileiro. Nós já sabemos que aqui uma grande parcela da classe trabalhadora se alienou voluntariamente, seria uma força, seria um termo excessivo, mas foi alienada da política por não acreditar. E por não acreditar com sentido. No sentido de que não adianta você trocar o governo e as coisas não acontecem. Não há transformações estruturais. Acaba aderindo a projetos fascistizantes. Sim, sem dúvida. Que prometem, na verdade não prometem nada, mas exigem luta. E dizem, afirmam que estão lutando contra o sistema, estão, na verdade, a favor do sistema. São o grupo mais a favor do sistema que se pode imaginar, mas afirmam estar contra o sistema a partir da própria retórica fascista, do retorno a um país da ordem, da hierarquia, em que essa hierarquia vai garantir a riqueza. A hierarquia e a ordem garantiriam a riqueza, o mérito, e por aí vai. Eles se alinham ao discurso da burguesia para fazer um discurso anti-ordem, que, no fundo, é um discurso anti-organização popular. Então, a situação... Desculpa. Eu estou com uma coisa engasgada. A situação é uma situação bem enjoada, porque as lideranças que emergem nesse período, a maioria das lideranças, ela é capturada para dentro dessa dinâmica parlamentar. E aquelas que não são capturadas ou capturáveis seguem com muita dificuldade de construir um espaço comum. Um espaço coletivo, mesmo que não seja um único partido, etc. Então, nós temos movimentos sociais fortíssimos, mas ainda não temos a capacidade de coordenar lutas. Eu não estou nem pensando em coordenar as lutas. Eu não sei nem mais se é necessário, se é bom unificar as lutas, porque elas precisam ter seu perfil próprio. E, enquanto isso, o silêncio do governo, por relação à sua pergunta, é um silêncio deseducativo. Virginia. É uma estratégia de não formar e não informar. Porque é fundamental. Como é que é possível falar sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e o sequestro do Nicolás Maduro sem citar os Estados Unidos? Sim. Não é possível, mas foi essa nota. Da mesma maneira que não é possível falar sobre o 8 de janeiro sem sujeitos do 8 de janeiro, inclusive Donald Trump.
Exato, exato. Eu fiz esse registro nas redes digitais, inclusive, esse silenciamento do presidente Lula em relação ao que foi o 8 de janeiro, especialmente, acima de tudo, esse PL da dosimetria que ele vetou, mas não fez qualquer tipo de menção ao que representa esse ato do Congresso Nacional. Virgínia, a gente tem um quadro, pelo menos na minha avaliação agora, em anos de eleições presidenciais, onde me parece que a rendição desse governo à direita deve se ampliar justamente para conseguir o apoio de determinados setores da alta burguesia, desses partidos do chamado Centrão. Aliás, o PT já colocou isso como objetivo nesse processo eleitoral, conseguir, acima de tudo, ampliar a sua base de apoio para a candidatura ao quarto mandato do presidente Lula. Diante de um quadro como esse, você acredita que esse processo ou esse cenário de rendição está colocado do atual governo à direita neoliberal, ele deve se ampliar no ano de 2026, um governo que cede o orçamento público ao Congresso Nacional, que não se opõe, que não questiona, que não denuncia o que acontece na política nacional, essa pressão exercida pelos poderes. Você acredita que isso deve se ampliar nesse ano de eleições presidenciais, onde o Lula precisa, acima de tudo, de parte desse apoio do Centrão, que está ali sem saber o que fazer, se vai para o lado de uma candidatura mais à extrema-direita, se permanece com Lula? Isso, obviamente, vai depender do que cada um ceder de um dos lados para essa turma. Essa rendição do governo pode se ampliar no ano de 2026? Agora eu estou só analisando sem entrar o meu desejo, tentando só pensar, sem entrar o que eu gostaria. Ao que tudo indica, o governo vai continuar fazendo, esse governo Lula, e a atuação política, que agora não é só do PT, né? A atuação política é de um conjunto de forças que são muito díspares, né? E uma parcela de forças que vem ainda de setores populares, uma parcela de forças mais democratizantes, e uma grande parcela de forças da direita, um leque da direita muito grande, que inclusive apoiou esse governo. Esse governo, a campanha eleitoral vai precisar bater dos dois lados, vai precisar jogar com os dois lados, com o cravo e com a ferradura. Vai precisar fazer os soluços de mobilização popular, porque esses soluços de mobilização popular são os que garantem alguma força do próprio Lula frente ao conjunto da burguesia e da extrema-direita, que perdeu ou está perdendo esse soluço popular. Então, a tática de esvaziar a capacidade de mobilização da extrema-direita, em princípio, funcionou, mas a gente não tem certeza de como isso vai operar. Então, esses soluços de tentativa de mobilização da população pela esquerda vão perdurar, porque ele é uma condição fundamental para garantir o apoio da direita ou de uma parcela da direita ao governo Lula. Não sabemos em que medida isso vai... qual vai ser a capacidade dos fascistizantes brasileiros de retomar mobilização popular. Uhum. Eles perderam bastante impulso, mas vale não esquecer que, mesmo perdendo impulso, fizeram manifestações na Paulista expressivas. Não fazem manifestações no país inteiro. A esquerda também parou de fazer manifestações no país inteiro, ou reduziu seu ímpeto para manifestações no país inteiro. Porque nós não temos uma frente que seja claramente unificada. O que deu o tom, e aliás foi um tom bonito, mas é um tom limitado, foi a manifestação de Caetano Veloso e a convocação dos artistas no sentido de assegurar uma sociedade democrática, uhum. De impedir um veto da extrema-direita a qualquer política com cheiro democratizante. Então, isso foi muito bonito, mas repare, quem está unificando ou trazendo esses elementos não são exatamente os partidos, embora os partidos estejam lá, embora os movimentos estejam lá. É uma espécie de camada cultural histórica no Brasil, porque o Brasil, a educação popular é feita muito mais pela música
do que pela literatura. Então, quando a gente se encontra entre brasileiros, o nosso repertório musical e a gente viaja pelo país, vai ter as músicas regionais, mas a gente tem uma farta memória musical. Por exemplo, Caminhando e Cantando, do Vandré, ou Apesar de Você, do Chico Buarque, dando uns exemplos que são exemplos que já têm 50 anos, mas que continuam a mobilizar as fibras de afeto e de luta no Brasil. A tendência desse governo para a campanha eleitoral vai ser exatamente essa. Por um lado, provocar soluços, e agora a situação está ainda mais complexa com a atuação do governo Trump, e, então, portanto, provocar a atuação popular, um pouco exigir, recorrer aos grandes nomes da cultura para assegurar que isso aí possa, de fato, existir, mas sem promessa, sem garantia nenhuma, nem mesmo. Agora não há mais transição. Então, portanto, nem mesmo a proposta de um revogaço, de sair da legislação excepcional que foi implementada em 2016, tem perspectiva disso. Ao contrário, a perspectiva é normalizar a legislação de exceção que foi feita pelos governos Temer e Bolsonaro. Então, há uma normalização disso, normalização da perda de direitos dos trabalhadores, mas tranquilamente. E a promessa de pequenas, não é nem melhorias, é de pequenas concessões, e não conquista e vitórias. Então, acho que vai ser uma eleição muito difícil, muito difícil para todos nós, porque nós não podemos correr o risco de ter o governo fascista alinhado com o Brasil. E esse é o risco maior, mas nós não podemos silenciar sobre os limites desse governo. Então, nós entramos num período eleitoral em que nós precisamos, como sempre precisamos, dizer a verdade do processo. E dizer a verdade do processo não significa só atacar o governo, porque tem de atacar, mas significa dizer o contexto internacional no qual estamos. Agora não é mais o menos pior. Agora é pior do que isso. É pior do que isso. É garantir um espaço para que a gente possa lutar. Então, é só isso. E, portanto, para garantir esse espaço, a gente tem de lutar muito mais. Tem de dizer muito mais. Tem de tentar ir muito além daquilo que já foi. É isso. Você chegou ao ponto onde eu queria, viu, Virgínia? Porque está claro que, acima de tudo, a gente precisa lutar pelo espaço de luta. Diante disso, como analisar a atuação da nossa esquerda, não só dos partidos, mas também dos movimentos sociais? Está faltando um diálogo mais próximo desses partidos, desses movimentos de esquerda com a classe trabalhadora, denunciando o que está acontecendo, o que está em curso no Brasil e no mundo nesse momento, para além do governo, obviamente, que tem um papel absolutamente recuado diante de tudo isso, mas a esquerda, afora a institucionalidade, os movimentos sociais, os partidos em si, enfim, também os sindicatos, não está faltando uma ação mais efetiva dessa turma na denúncia do que acontece no país, na mobilização da classe trabalhadora, porque as mobilizações que a gente viu no ano passado, especialmente dos artistas contra o PL da anistia, foram chamadas, convocadas por movimentos sociais ligados ao governo Lula. A gente teve ali a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, enfim, que se mobilizaram e articularam aqueles atos. Mas eu não vejo por parte de amplos setores da esquerda uma mobilização mais efetiva, para além, obviamente, da lógica governista. Como é que você avalia a posição, a postura dos movimentos sociais, especialmente dos partidos de esquerda, nesse momento histórico que está colocado? Bom, vamos aqui tentando responder. Eu acho que uma boa parte da esquerda foi educada, já foi educada através de um viés filantrópico. Ela nem percebe, mas
e essa foi a educação proposta pelas classes dominantes nos últimos 40 anos. É um viés filantrópico que atravessou o conjunto das esquerdas e capturou muitas de suas lideranças. Lógico que a gente conhece os exemplos mais corriqueiros, como Todos pela Educação, ou agora o Todos pela Saúde, ou Instituto Coalizão pela Saúde, ou ou GIF, Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Mas isso é uma educação política constante, que tem 40 anos, que remunera militante, que contrata militantes, etc. Então, essa é uma esquerda que nem sabe onde está a classe trabalhadora, nem sabe quem é a classe trabalhadora. Quando pensa em classe trabalhadora, pensa em sindicato e pensa em algumas formas de luta, mas esquece de olhar o chão concreto dessa luta. Separou o conjunto da classe trabalhadora. Então, isso é difícil, porque isso não atravessa só movimento social e partido, isso atravessa uma boa parte dos setores médios e, inclusive, das lideranças populares que foram convidadas a serem gestoras de movimentos populares através de entidades sem fins lucrativos dirigidas pelas burguesias, né, pelos empresários e, em boa parte, financiadas pelo Estado. Não completamente, mas em boa parte financiadas pelo Estado. Então, de que esquerda nós estamos falando? Não basta. É claro que essa esquerda aí não tem mais nenhum ou vaga reflexão sobre o enfrentamento ao capital e ao capitalismo. Mesmo quando está lidando com o colapso ambiental, está lidando através do capitalismo verde, de mais investimento capitalista para garantir um desenvolvimento da lucratividade do capital dentro do cenário de colapso ambiental. Então, boa medida. E, lógico, esse foi o papel do PT. O PT teve o papel de abrir a porta para esse tipo de política, o PT como um todo. E, lógico que dentro do PT tem gente que funciona diferente, tem grupos diferentes, tem intenções, mas, ou pelo menos a condução do grupo lulista, foi uma condução de aceitação dessa forma. Então, falta diálogo com a classe trabalhadora para esse grupo que é quase majoritário, nem tem mais classe trabalhadora para eles. A classe trabalhadora é só um recurso retórico. No momento, para eles, um recurso retórico. Eles estão institucionalizados, estão considerando que a lei que rege as instituições, os regulamentos que regem as instituições, devem prevalecer sobre tudo. Só que esqueceram que nós tivemos um golpe, um fascista, que desmantelou tudo e recolocou outra lei, e eles continuam obedecendo a lei do fascista e a lei do golpe. Isso é uma institucionalização que perde de vista o conjunto, a totalidade da vida social, perde de vista as diferenças e as condições entre regiões e, sobretudo, entre massas trabalhadoras que hoje dependem fundamentalmente de relações de trabalho sem patronato visível. O patronato está invisível, ele existe, mas está invisibilizado nas plataformas, nos apps, nos entregadores, etc. Claro que falta atividade de mobilização da classe trabalhadora. Claro que falta, porque enquanto essa pauta filantrópico-institucional foi sendo implementada pelo conjunto das burguesias como uma atuação ideológica e prática, na contraface veio a criminalização ou a segregação de todos aqueles que estivessem lutando de forma mais definida, de forma mais clara, não só contra o capital, mas como os seus esbirros, com aqueles que vão estar agindo, fazendo a política da burguesia dentro das instituições, dentro
E essa foi a grande tristeza desses últimos 40 anos. Então, falta o diálogo? Falta. Mas não é um diálogo, é luta conjunta. É organização e luta. Não é mais. E para lutar, vai ter de enfrentar a burguesia. Não tem como chegar na classe trabalhadora se não enfrentar o conjunto da burguesia. Não se chega na classe trabalhadora por matriz ideológica e religiosa, como fizeram as religiões. As religiões têm acordo com o capital. A gente chega na classe trabalhadora enfrentando os inimigos comuns da classe trabalhadora, colocando o problema claramente. Onde está a burguesia? O que ela está fazendo com essa classe trabalhadora? Sem isso, não se está com a classe trabalhadora. Virginia, eu queria aproveitar e avançar aqui, a gente está no finalzinho aqui do nosso tempo, para falar um pouco mais sobre essa situação envolvendo a Venezuela, o ataque imperialista aqui ao nosso país vizinho, esse sequestro do presidente Nicolás Maduro pelo Donald Trump. Falar um pouco sobre tudo isso, eu queria ouvir um pouco a tua fala sobre a postura do governo brasileiro, especialmente do presidente Lula, como você muito bem colocou ainda há pouco, sequer citou o Donald Trump e os Estados Unidos naquela nota condenando a ação imperialista aqui na Venezuela. O problema foi justamente esse, a falta de uma citação mais específica em relação ao ator principal daquela agressão. Mas eu queria também te questionar a respeito de uma outra questão. A gente está diante de uma nova etapa do imperialismo no mundo, Virginia, onde o mais forte invade, rouba, sequestra, faz o que quer, sem qualquer tipo de reação da comunidade internacional, sem que haja uma ação efetiva para interromper esse tipo de ação absurda que a gente observa, especialmente aqui nesse momento no nosso continente. Como é que se avalia essa nova etapa do imperialismo, talvez aberta pelo Donald Trump? Bom, nós estamos numa etapa fascistizante do imperialismo. Então, mas ela não começa. Donald Trump é talvez a cara mais evidente desse processo, e a invasão da Venezuela. Mas essa nova etapa começa em 2001. Ela tem seus prenúncios em 2001, quando os Estados Unidos se arrogam a ser polícia do mundo e passam atividade que eles já faziam antes, mas passam a ter o apoio das classes dominantes europeias e locais para agir como polícia do mundo sem limite e sem fronteiras. O Donald Trump é a expressão mais clara disso, que só pode ocorrer no momento em que a crise econômica dos Estados Unidos, os Estados Unidos são superados economicamente por uma nova potência capitalista, que é a China. Uma potência capitalista dirigida por um partido comunista, que, portanto, tem de ter um discurso novamente duplo, um discurso de desenvolvimento econômico, mas de satisfação da sua população, que os Estados Unidos e a Europa, por incrível que pareça, abandonaram no decorrer do século XXI. Então, Donald Trump é a expressão crua do que já era a ascensão fascista ou fascistizante no mundo ocidental. E talvez a expressão mais brutal não seja Venezuela, é Gaza. A expressão mais brutal é o genocídio de uma população com armas estadunidenses, com o silêncio europeu, e genocídio e devastação de um território cotidianamente ao longo de 2 anos, mais de 2 anos, e inclusive com a perseguição daqueles que vão lutar contra o genocídio. É uma situação bastante complexa, porque a impressão que eu tenho, eu estou dizendo que é impressão porque eu estou tentando escrever exatamente sobre isso, é que se trata de um processo acumulativo. Não é a irrupção do Trump. Biden abriu a brecha para isso. Obama, idem. A indiferenciação entre as políticas externas dos partidos democratas e dos partidos republicanos é
foi o modelo da indiferenciação entre os partidos no cenário internacional. Indiferenciação crescente. Agora, com Trump, a proposta é de disciplinar o partido republicano segundo as ordens e os desejos do próprio Trump e do seu grupo. E, portanto, sujeitar o conjunto dos partidos a uma política única. Então, nós estamos assistindo essa emergência fascista nos Estados Unidos com a subserviência europeia mais descarada, da von der Leyen praticamente beijar a mão do Trump nos Estados Unidos, de irem todos os presidentes e primeiros ministros europeus lamber as botas do Trump numa fotografia deprimente e que assim continuam. Quer dizer, agora as tensões se acirram porque Trump não é muito claro qual é a estratégia geral, porque agora a fala, apesar de ser mais bruta, ela oculta mais, digamos assim, a formulação em grande escala. Mas não se trata também, a meu juízo, de uma divisão do mundo entre Rússia, China e Estados Unidos. Se trata da condensação dos poderes na mão da burguesia estadunidense, usando o que os Estados Unidos, ou a burguesia estadunidense, ainda tem de mais importante, força militar. E está usando força militar no mundo inteiro. No Oriente Médio, agora, vamos ver como é que vai ficar a situação do Irã, porque que a provocação começa nos Estados Unidos, nós sabemos, a situação de Gaza, a situação de mandar navios para a China, para o controle da China, e o encerramento da América do Sul nessas. Então, nós vamos assistir provocações sem limites. Agora, Virgínio, o problema é que se a União Europeia, os países europeus, lambem as botas dos Estados Unidos, nosso continente aqui, América do Sul, acaba lambendo as botas dos europeus com esse acordo com a União Europeia, acordo Mercosul e União Europeia. Não é por aí, Virgínio? Bom, nossas burguesias lambem as botas de qualquer grande burguesia, vamos ser francos. Esse acordo com a União Europeia é um acordo que a gente discutiu mal e pouco. Gente, eu digo nós à esquerda, porque dentro da Europa também é bastante. Eu conheço um pouco melhor o caso francês, não conheço todo o caso europeu, mas no caso francês, a grande agricultura silencia as queixas dos pequenos agricultores e coloca tudo no pano, embaixo da discussão do acordo da União Europeia. Então, porque eles são contra esse acordo. Uma parcela expressiva da grande agricultura é contra, mas é contra com os argumentos dos pequenos camponeses, usando esses argumentos dos pequenos camponeses, que esses querem uma agricultura limpa, que não querem a proibição dos venenos, querem uma agricultura de menor escala, etc. Então, a gente é levado a pensar, lembra das camadas que eu falei no começo, a pensar o Estado sem pensar classe, a pensar o Brasil e a agricultura brasileira sem pensar que tem classe social aí dentro. E a agricultura brasileira é a mais dividida, assim, brutalmente, pela grande propriedade que usa e abusa dos agrotóxicos, não produz alimento para a própria população, mas produz soja, milho, etanol, para exportação, à custa de devastar o território, devastar as águas, envenenar tudo, e devastar as águas não só com veneno, com o consumo das águas, de uma brutalidade extraordinária, que desconsidera completamente as reivindicações, as necessidades de uma massa enorme de camponeses e trabalhadores rurais e pequenos proprietários, que esses produzem, sim, alimento, esses produzem as condições de vida, esses, nem todos, mas a grande maioria preserva as condições, as águas e a terra, porque é condição de existência, enquanto a grande burguesia devasta uma terra e vai adiante, como já fez ao longo da história da colonização brasileira de maneira direta. Em frente a essa
pequena agricultura. E frente a essa luta pela reforma agrária, novamente, nós temos um governo silente, nós temos um governo silencioso. Esse cenário é como se fosse um cenário impossível. Como é um cenário impossível? Esse é um cenário necessário. Reforma agrária no Brasil é um passo para uma revolução popular. Da mesma maneira como uma reforma urbana, direito que impeça essa especulação imobiliária alucinada, que impeça essa quantidade de imóveis detidos por alguns poucos, e por aí vai, que impeça esse transporte público todo direcionado para o lucro e não para as necessidades da população, é um passo para um processo revolucionário. Mas cadê? É isso. Cadê? É a pergunta que fica. Professora Virgínia Fontes, infelizmente eu estou com meu tempo esgotado aqui, eu só posso agradecer a sua presença aqui conosco, abrindo a temporada 2026 aqui do Faixa Livre. É uma honra, uma alegria contar novamente com a sua presença, que a gente possa ter outros diálogos aqui no programa a respeito desse intrincado cenário político que a gente deve ter durante o ano de 2026. A gente conta muito com as suas análises aqui sempre no Faixa Livre. Obrigado, Virgínia. Um grande abraço para você e um bom dia de trabalho. Eu que te agradeço, Anderson. Até a próxima. Um abraço para você, para todo mundo. Bom ano, apesar de tudo. Para nós. Obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, que é historiadora, também professora de História, doutora em Filosofia, professora de História na Universidade Federal Fluminense e na Escola Florestan